bom dia! Eu sou a Kalina Sabino e está no ar o Top 20 com as principais notícias desta segundona, 2 de maio de 2022. Aliás, ótima semana para nós. Vamos lá? Em 20º lugar, já começo falando de dinheiro, bilhões exatamente. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu 4 bilhões de dólares em ações da empresa. A venda ocorreu depois que o empresário fechou, na segunda-feira passada, um acordo para comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. Essa transação vai transferir o controle da plataforma de mídia social para Musk, que é, nada mais, nada menos, a pessoa mais rica do mundo. Na 19ª posição de hoje, a Covid não trouxe reflexos apenas para a saúde do ser humano, não. Uma pesquisa do LinkedIn mostra que 78% dos profissionais afirmam que a pandemia fez com que passassem a querer ou a precisar de mais flexibilidade no trabalho. Cerca de 30% dos entrevistados deixaram seus empregos por falta de políticas flexíveis no último ano e quase 40% já consideraram essa hipótese. E para fechar, aproximadamente 23% disseram ainda que se o trabalho fosse mais flexível, eles ficariam no mesmo ambiente por mais tempo. 18º lugar do dia, ainda sobre a pandemia, a situação está feia na China, gente. A cidade de Pequim vai adotar novas medidas para enfrentar a Covid. Por exemplo, a partir desta quinta-feira, 5 de maio, os moradores serão obrigados a fornecerem um teste de Covid negativo para entrar em locais públicos, incluindo o transporte. Para vocês terem ideia, só neste sábado, a China registrou mais de 10 mil novos casos de coronavírus e enfrenta o pior surto da doença desde que foi detectada no início de 2020. Na 17ª posição, o assunto é economia. O preço dos fertilizantes subiram até 53% desde o início da guerra na Ucrânia no dia 24 de fevereiro. A perspectiva é de que as cotações permaneçam elevadas no médio prazo, segundo a consultoria StoneX. O preço do cloreto de potássio importado, por exemplo, chegou a 1.208 dólares por tonelada no Brasil. Complicado, hein? 16º lugar do dia. Atenção! Os servidores do Banco Central vão retomar a greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, dia 3 de maio. É que os funcionários da autoridade monetária estão insatisfeitos com a proposta de reajuste salarial de 5% sugerida pelo governo federal. A categoria suspendeu a paralisação no dia 19 e deu prazo até hoje, dia 2, para que o governo fizesse uma nova proposta, o que não aconteceu. 15º lugar, política. O Partido dos Trabalhadores tenta cancelar a transferência eleitoral de Sérgio Moro aqui para São Paulo. A ação foi ajuizada pelo deputado federal Alexandre Padilha e pelo Diretório Municipal do PT da capital paulista. No pedido, os petistas alegam que o ex-juiz, filiado à União Brasil, não possui vínculo profissional em São Paulo. Seguimos acompanhando. 14ª posição do nosso Top 20. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido para presídio de segurança máxima em Bangu por causa de irregularidades em cela. Olha só o que foi encontrado no local: celulares, facas, cigarros eletrônicos, uma lista de banquetes e, pasmem, até um jogo de enxoval bordado com o nome de Cabral. Que mordomia, hein? Outros presos da mesma ala do batalhão também serão transferidos. 13º lugar, um assunto que tem estampado os noticiários há semanas. A defesa de Daniel Silveira pediu o arquivamento da ação que condenou o deputado federal por atos antidemocráticos e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Os representantes do parlamentar alegam que, com o perdão dado por Bolsonaro, a ação perdeu objeto. Com isso, Silveira também quer de volta celulares, os R$100 mil pagos em fiança e o direito a postar nas redes sociais. Em 12º lugar, vamos falar de quê? De Copa do Mundo. A FIFA recebeu mais de 23 milhões de solicitações de compra na segunda fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar. A segunda fase de vendas, encerrada na quinta-feira, foi lançada no dia 5 de abril, em um sorteio que vai decidir a distribuição dos ingressos. Durante a primeira fase, organizada entre janeiro e fevereiro, mais de 80 mil ingressos foram vendidos, com cerca de 17 milhões de solicitações
felicitações. E você aí, já garantiu o seu? 11ª posição. Ontem, dia 1º de maio, completou 28 anos da morte de Ayrton Senna. E para homenageá-lo, o Cristo Redentor ganhou as cores do capacete do ídolo brasileiro. Um dos principais cartões postais da Cidade Maravilhosa foi iluminado em amarelo com uma faixa azul e outra verde. O tributo inédito celebra o legado de Senna, considerado um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história. Lindo demais, né? Agora os 10 primeiros assuntos do dia. Em 10º lugar, ainda sobre futebol, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0 e reassumiu a liderança. Internacional e Avaí empataram sem gols. Botafogo e Juventude ficaram no 1-1 e o Coritiba derrotou o Fluminense por 3-2. E hoje, clássico paulista entre São Paulo e Santos pode mudar o topo da classificação. E a nossa equipe de esportes irá acompanhar. Não perca! Em 9º lugar, destaque internacional, guerra na Ucrânia. Civis foram retirados de siderúrgica cercada em Mariupol. Aproximadamente 100 pessoas conseguiram sair da fábrica depois que a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha fizeram um acordo com a Rússia. As forças russas isolaram a cidade portuária por quase 2 meses e transformaram Mariupol em uma área de completa destruição, com um número de mortos desconhecido e milhares tentando sobreviver sem água, comida e saneamento. Situação lamentável demais. Bom, em 8º lugar, falando em Rússia, o presidente Jair Bolsonaro quer organizar uma visita conjunta ao país com o presidente da Turquia. Essa proposta foi revelada pelo ministro turco das Relações Exteriores e, por sugestão do presidente brasileiro, incluiria outros líderes, com o objetivo de convencer Vladimir Putin a encerrar a guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar. 7º lugar, o assunto ainda é guerra. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma visita surpresa a Kiev. Zelensky transmitiu sua satisfação com os sinais muito importantes dados pelo presidente americano Joe Biden. Em um comunicado, a delegação americana disse que também vai viajar ao sudeste da Polônia e Varsóvia. 6º lugar do dia. Atenção, uma orientação importante agora, hein? Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo começam a receber a primeira parcela do 13º salário hoje, segunda-feira. A data de depósito varia de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito. O depósito de hoje, por exemplo, será para quem ganha mais do que o salário mínimo e tem número final de benefício 1 ou 6. Em 5º lugar, vamos lá, outro alerta para vocês. Quem quiser votar nas eleições deste ano tem até a próxima quarta-feira para emitir ou regularizar o título de eleitor. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida a solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Anote aí na sua agenda. Em 4º lugar, destaque internacional da França. As manifestações do 1º de maio no país deixaram 8 feridos. Mais de 100 mil pessoas foram às ruas para atos convocados por centrais sindicais que reivindicam o aumento do salário mínimo e melhores condições de trabalho. Além disso, os manifestantes também pediam a paz no mundo. É o que todos nós queremos, não é mesmo? Bom, em 3º lugar, o 1º de maio também foi marcado por atos aqui no Brasil, que levou às ruas apoiadores de Lula e Bolsonaro. O pré-candidato do PT à presidência da República participou de uma manifestação organizada pelas centrais sindicais em frente ao estádio do Pacaembu. Já Bolsonaro esteve em ato em Brasília e gravou vídeo para apoiadores da capital paulista. Em 26 capitais, houve atos a favor de Bolsonaro, contra ele em 16 capitais. 2º lugar, ainda sobre o presidente Bolsonaro, em mensagem gravada por ele para os manifestantes deste 1º de maio, ele disse que o Brasil tem um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família, a Constituição e a liberdade e deve lealdade ao povo. Agora sim,
primeiríssimo lugar do nosso Top 20. Ainda sobre as manifestações deste domingo, Rodrigo Pacheco disse que atos que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar são anomalias graves. O presidente do Senado ainda classificou os protestos como ilegítimos e antidemocráticos, que visaram apenas ofuscar a essência do Dia do Trabalho. Pois é, declarações polêmicas. E é isso, o Top 20 de hoje termina aqui, mas continue de olho na Jovem Pan News, que a gente te mantém bem informado ao longo de todo o dia. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!